Olá, voltamos com o curso React Ninja. Meu nome é Fernando da Silk e agora vamos para mais uma aula do futuro. E nessa aula eu quero explicar algumas ideias dos ECMAScript Modules. Na aula anterior eu mostrei para vocês, na aula que você acabou de assistir, você acabou de ver que existem algumas formas da gente importar e exportar módulos, certo? Uma forma de a gente ter um escopo local na nossa aplicação. Cada arquivo nosso ele se transforma num módulo e a gente pode utilizar a palavra export default, passando uma função, ou passando um objeto, ou passando algum valor que vai ser exportado como default. E no nosso outro arquivo onde a gente vai importar esse módulo, a gente pode utilizar a palavra-chave import e dar um nome qualquer para esse cara. O que eu falei errado no módulo anterior, que é exatamente o motivo dessa aula, é que nós tínhamos a shorthand notation na questão dos imports e dos exports. Na verdade, a gente não tem, tá? O que a gente tem é o que a gente chama de import e export nomeado. Eu vou mostrar para vocês exatamente qual que é a diferença agora desses dois padrões. Bom, voltando ao código que a gente tem lá, então a gente tinha importado o render do React DOM utilizando aqui as chaves, né? Como se fosse um objeto. E eu tinha dito que, na verdade, a gente poderia importar esse cara como se tivesse um método render lá dentro e a gente estivesse importando uma propriedade chamada render e nomeando ela com esse mesmo nome de render. Na verdade, não é exatamente isso que acontece, tá? O que acontece basicamente, eu vou criar aqui na raiz um cara chamado React DOM só para você ter mais ou menos uma ideia de como isso vai funcionar, tá? Então imagina que o React DOM ele vai exportar uma função chamada render. Ele vai exportar uma função de forma nomeada, tá? Como é que isso vai funcionar? Eu vou criar um novo arquivo aqui. Você vê que ele diz que ele não conseguiu importar o arquivo porque não existe um arquivo React DOM na raiz da minha aplicação. Nós vamos criar um arquivo React DOM aqui agora, tá? Então, eu vou criar lá o reactdom.js. Estou criando aqui embaixo, tá? Dentro do meu diretório src. Então, é src/reactdom.js. E aí, o que eu vou fazer? Basicamente, vou colocar o useStrict aqui, né? Que não é obrigatório, tá? Quando a gente trabalha com módulos, mas se você quiser colocar, não faz diferença alguma, ok? Por costume, eu acabo colocando, mas não é obrigatório. Enfim, como é que funcionaria para a gente exportar aquela função render? Basicamente, eu precisaria utilizar o export sem utilizar o default, tá? E aí eu posso exportar qualquer coisa. Eu posso exportar direto, por exemplo, uma função chamada render, certo? E quando eu faço esse export, tá? Quando eu faço esse export, basicamente eu vou dar um console.log só para você poder visualizar. Render. Só para você poder ver que essa função está sendo executada. Quando a gente vai lá no browser, então quando a gente vai no browser e atualiza a página, veja que a função render ela é executada, tá? Porque o que acontece? Quando eu utilizo, eu faço um export sem utilizar o default, tá? Eu estou fazendo um export que a gente chama um export chamado de export nomeado, tá? Então eu preciso sempre ter um nome para esse cara que eu estou exportando. No caso eu estou exportando uma função chamada render. Então quando eu for importar, ele vai importar com esse nome render, tá? Eu poderia também exportar dessa outra forma aqui, tirar o export, deixar só a criação da função e aqui no final eu dar um export, passar as chaves e chamar aqui o método essa função render. Que aí, eu estou fazendo a mesma coisa, eu estou pegando essa função render e exportando ela aqui. Lembrando que isso aqui não é um objeto, não é shorthand notation, como eu tinha explicado na outra aula. Eu já vou explicar o que é a shorthand notation, tá? Mas isso aqui é um export nomeado, quando você usa os parênteses e dá um nome para o export. Dessa forma, você só consegue importar lá no outro arquivo, por exemplo, aqui no index.js, você só consegue importar exatamente com o mesmo nome que foi dado, tá? E aí lá no browser, ele funciona direitinho. Um outro ponto que você pode fazer também é renomear esse cara que está sendo importado. Então, eu posso utilizar a palavra-chave as, tá? E colocar, por exemplo, como React DOM Render, tá? Eu posso chamar desse nome aqui. Isso significa que eu estou importando a função render que veio lá de React DOM, mas eu estou importando com outro nome, tá? E o nome que eu estou dando é React DOM Render. Significa que agora render não existe mais aqui no escopo desse meu módulo. Se eu salvar aqui e tentar olhar no browser, ele vai dizer que o render não está definido. Porque, na verdade, é o React DOM Render que agora é a função que eu exportei. Então, se você importar esse cara, utilizar ele, né?
Aí você vê que o nosso método, o nosso console.log render, ele é exibido no console. Então, basicamente, essa é a diferença do que eu tinha mostrado antes, tá? Então, quando você quiser nomear um cara que foi exportado de forma nomeada, né? Quando você quiser renomear, você pode utilizar a palavra-chave as, que isso vai funcionar direitinho. E o que é a shorthand notation? Bom, o que o React ele faz, né? No caso aqui, esse cara aqui, o React DOM, você lembra que a gente conseguia importar ele como React DOM e utilizar aqui, por exemplo, React DOM.render, né? Isso aqui também funcionaria. Só que nesse caso, veja que não funciona, né? Porque não existe uma propriedade render de undefined. O que aconteceu aqui? Por que isso aqui não funcionou e no React funciona? Isso aconteceu porque eu tenho uma função chamada render, certo? Só que eu não estou fazendo nenhum export default aqui nessa minha função. O que eu teria que fazer seria basicamente dar um export default, e aí o que eu exportar como default, no caso, ele pode ser qualquer valor que não tem um nome. Pode ser, por exemplo, 1 mais 2, ele vai exportar 3, e pode ser um objeto. E nesse caso aqui é um objeto, onde eu posso exportar um método chamado render, passando, de fato, essa função chamada render aqui. Então eu estou exportando um método render, significa que eu estou exportando um objeto, esse meu objeto é o React DOM, e no React DOM eu tenho esse método render. Se eu salvar isso aqui e olhar lá no browser, agora vai funcionar o meu export da forma como eu esperava. Tá? Para tentar deixar um pouco mais claro, seria a mesma coisa que eu fazer, que você, por exemplo, utilizar aqui uma variável chamada React DOM e transformá-la num objeto, tá? Fazer com que o React DOM.render seja igual à função render, e aqui você dá um export default no React DOM. Certo? Seria exatamente a mesma coisa que fazer isso. Você criar um objeto vazio e pendurar o método render nesse objeto vazio. E aí você vai conseguir fazer isso, exportar aquele método render. E a ideia do shorthand notation é basicamente isso aqui, ó. Eu vou exportar aqui um objeto com o nome render que vai importar essa função render, e o shorthand notation é basicamente uma anotação menor de objeto, onde se o valor do meu objeto for exatamente o mesmo nome da chave, tá? Isso tratando de um objeto, no caso eu tenho uma função chamada render, que ela tem o mesmo nome do render, que é a chave desse objeto que eu estou exportando, eu não preciso utilizar o nome da chave, eu posso utilizar somente o nome da chave, eu não preciso colocar o valor no caso, né? Não preciso colocar o 2 pontos render. Então isso aqui também funciona corretamente. Se você for no browser e atualizar, você vê que ele vai funcionar direitinho e vai carregar um método render. Então isso aqui é a shorthand notation, quando você utiliza o export default, que você não precisa de fato nomear um valor. Agora, quando você precisa nomear um valor, então você utiliza só o export, sem o default, e passa as chaves para exportar esse cara, ou então você exporta direto o cara nomeado. Tá? Veja que aqui você não conseguiria, por exemplo, importar uma função sem nome. Né? Você não consegue exportar uma função se ela não tiver um nome para você importar ela, a menos que você tire o nome, mas dê um export default nela. Que aí, com o export default, você não precisa necessariamente de um nome. Mas com o export, se você tentar exportar sem o nome, você vai ver que você vai ter um erro dizendo que vai ter um syntax error. Tá? Não era esperado você tentar exportar uma função sem o nome. Tá? Então, basicamente, essa é a diferença daquilo que eu tinha falado na aula anterior. Então, é assim que você faz um import nomeado, certo? E se você quiser renomear ele, você utiliza a palavra-chave as, tá? E aí você consegue dar um outro nome qualquer para ele, tá? E aí o render não vai existir mais. Aqui, no caso, é a renderização. E aí tudo funciona direitinho da forma como a gente espera, certo? Bom, essa foi uma aula do futuro falando sobre o ES Modules, e simplesmente para corrigir. Obrigado ao aluno que comentou lá na aula, né, que ele avisou para mim, mandou uma mensagem dizendo, você explicou errado lá o esquema da shorthand notation. Então, eu resolvi criar essa aula do futuro para voltar e mostrar como é corretamente a forma como a gente faz o import e o export e como que isso funciona, tá? Se você tiver qualquer dúvida ou se você tiver alguma sugestão de melhoria no curso, você pode criar uma issue lá no GitHub que eu vou ajudar você, tá? Lá em github.com/da2k/curso-reactjs-ninja, ok? Então, segue assistindo os vídeos aí e boa aula para você.